Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom, pessoal, feita a introdução, vamos então para as nossas questões de direito administrativo. Nós vamos falar de conceitos iniciais, regime jurídico, administração pública e princípios. É assim que a gente vai começar a nossa matéria. Vamos então para a nossa primeira questão, sem mais delongas, para que você então comece a estudar para o CESP-CEBRASP de uma maneira objetiva, direcionada, com base nas questões que caíram em 2021 e, na sequência, conforme as provas forem aparecendo, nós vamos resolvendo elas, atualizando os materiais, fazendo lives, discutindo temas. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, @professor Tadeu Canguçu no Instagram e professor Tadeu Canguçu no YouTube. Beleza? Vamos então para a nossa primeira questão. CESP-CEBRASP caiu para auditor fiscal jurídico da Receita Estadual do Estado do Ceará. Então, Cefaz Ceará, Secretaria da Fazenda do Ceará. Então, aqui um concurso para você ser fiscal, né, tributário aqui do Estado. Julgue o item a seguir. Ó, tudo 2021, tá? E na sequência a gente vai fazendo as provas mais atualizadas. Vamos lá. Em matéria de controle administrativo, os termos tutela e autotutela não se confundem, certo? Olha, pessoal, eu vou estar com a questão aqui no slide. Quando eu começar ela, eu vou falar para vocês, resolvam a questão. E na sequência eu já vou ler a questão e responder. Então, você pausa o vídeo quando eu falar que eu vou ler a questão, porque na sequência eu já vou dar a resposta. Beleza? Pausa o vídeo, responda. Se você já fez a listinha de exercícios completa, né, e já viu onde você errou, você só fica com a sua listinha e vê onde você errou, tá? Se você não fez a questão ainda, faça a questão, tá? Então, o primeiro, que é a tutela, refere-se ao controle da administração direta exerce sobre a administração indireta. Já a autotutela corresponde ao poder que a administração tem de rever seus próprios atos, para revogá-los ou anulá-los. Bom, pessoal, respondeu a questão? Essa questão é correta. Exatamente. Então, a tutela, pessoal, a tutela, ela é o controle que a administração exerce sobre a administração indireta. Veja só, a administração pública direta são os entes políticos. Eu estou falando aqui de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa é a administração direta. Eventualmente, uma determinada secretaria, ela cria, vamos colocar, por exemplo, a União. Na parte ali de trabalho e previdência, ela cria uma autarquia, o INSS. Para quê? Para gerir toda a logística sistemática de análise e pagamento de benefícios previdenciários, certo? A União criou uma autarquia, INSS, e ela que vai analisar os pedidos de aposentadoria, tá? Administrativamente. Quando você monta uma administração indireta, ela está vinculado a algum setor da administração direta. Esse setor, no caso do Ministério do Emprego, né, da Previdência, ele vai fazer o controle finalístico do INSS. O INSS tem autonomia administrativa, financeira, orçamentária, mas o controle finalístico é ainda realizado pela pasta, pelo ministério que está, aqui está subordinado, né, finalisticamente aquela autarquia. Beleza? Então, ainda continua um controle, o controle finalístico. Tudo bem? Já a autotutela, ela é um princípio que permite que a administração, seja direta, seja indireta, seja o poder que for, reveja os próprios atos. E ele pode, numa revisão dos próprios atos, revogar por ser um ato que é inconveniente, né? Já não tem mais por que existir, ou ele pode anular quando ele identificar um vício, uma ilegalidade em determinado ato. Tudo bem? Então, tutela
aqui no âmbito do direito administrativo, refere-se ao controle que a administração direta faz, o controle finalístico que a administração direta faz sobre a administração indireta, e a autotutela, a capacidade de rever os próprios atos. Tudo bem? Então, vamos na sequência aqui. Item certo. Aí aqui no seu material vai ter, ó, a autotutela, a possibilidade da administração pública exercer o controle, que é o controle finalístico, né? Controle finalístico sobre outra pessoa jurídica por ela mesma instituída, também denominado controle finalístico, tá? A autotutela, por sua vez, refere-se ao controle, né, que se exerce sobre os próprios atos e agentes, com a possibilidade de anular ou convalidar, né, os ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Então pode anular ou convalidar, de repente arruma o ato, né, ou revogar inconvenientes, né? Isso independente do recurso ao judiciário. Então é o poder que a própria administração exerce sobre seus atos sem precisar recorrer ao judiciário. Temos uma súmula aí, 473 do STF. Tudo bem, pessoal? Então, uma questãozinha aí para você começar a diferenciar tutela e autotutela, tá? Aqui, ó, a gente vai ser bem direto ao ponto, o que o CESP-CEBRASP está perguntando sobre os itens, os tópicos iniciais da matéria. Isso aqui envolve princípio, uma confusão que se faz entre tutela e autotutela, uma questão muito boa, inclusive, e vão ver no súmula, né? Como que está escrita a súmula aqui, ó, 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas, em todo caso, a apreciação judicial. Então, a administração vai anular quando houver ilegalidade. Então, anota aí no seu material, ó, anula quando se identifica ilegalidade. Ilegalidade. E revoga quando o ato for inconveniente, né? Não tiver mais a conveniência ou oportunidade. Inconveniente, não se trata de ilegalidade. Geralmente o judiciário, ele vai atuar nessa parte aqui de anulação, tá? Mas com base no princípio de proporcionalidade, razoabilidade, é até possível que ele atue na análise da conveniência e oportunidade. Mas, regra geral, o judiciário só atua aqui, ó, na parte da anulação, identificando atos que sejam ilegais. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos agora para a segunda questão. Resolva a questão aí, tá? E depois, na sequência, eu vou ler a questão e já vou responder, tá? Então, dá o pause no vídeo, responda. Se você já respondeu, acompanhe no seu material aí de apoio. 2. Isso aqui foi uma pergunta de Procurador do Estado da Paraíba, PGE-PB, tá? 2021 também. Acerca da teoria geral de direito administrativo, julgue os itens a seguir. 1. O direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado o sistema de contencioso administrativo francês. Ó, já vou responder porque essas questões de 1, 2, 3 aqui são difíceis, tá? Então, dá a pausa no vídeo, responda e depois volte para o vídeo. Se você já está com o seu material respondido, só acompanhe. Então, ó, o item 1, ó, ele está errado, tá? Por que ele está errado? Porque não é adotado o sistema contencioso administrativo francês. Não é. Apesar da influência do direito administrativo francês no direito administrativo brasileiro, o Brasil não adotou o contencioso administrativo. O que é o contencioso administrativo? Lides relacionadas à administração pública são julgadas por um sistema judicial administrativo próprio. Não vai para o judiciário. Fica ali nesse contencioso administrativo, que resolve definitivamente
às questões administrativas. O Brasil adotou o sistema inglês, em que, seja situações administrativas, seja outras situações, qualquer outra situações, o judiciário sempre vai vai poder analisar, vai poder apreciar a matéria e do judiciário que saem realmente as decisões transitadas em julgado, tá? Então, apesar da influência, o Brasil não adotou o sistema contencioso. Nós só temos um sistema judicial, não temos um sistema próprio administrativo. Beleza? Então, o item 1 está errado. 2. A administração pública, em sentido subjetivo, consiste no conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado. Não, está errado, ó. As atividades administrativas fazem parte do conceito objetivo. A gente vai falar bastante disso, porque é o sentido da administração pública, tá? Conceito, sentido da administração pública, classificação, certo? Quando você fala administração pública em sentido subjetivo, você já lembra subjetivo, pessoas, sujeito, pessoas. Então, você vai falar de pessoas, de órgãos, de estruturas, de pessoas jurídicas, certo? De entidades, de entes. Quando você fala no sentido objetivo, você fala no que efetivamente é feito, que são as atividades administrativas, tudo bem? E aí, dentro do sentido objetivo, você tem o amplo, que inclui as decisões governamentais políticas, e o restrito, que são as atividades administrativas em si, aquelas que são executadas em prol, né, do bem público, mas que seguindo as orientações políticas, tudo bem? Então, objetivo em sentido administração pública, no sentido objetivo amplo, inclui as decisões políticas, né, e as atividades administrativas. Em sentido restrito, apenas as atividades administrativas. E a administração pública no sentido subjetivo está falando de sujeito, está falando de entidades, de entes, de órgãos. Tudo bem? Da estrutura e das pessoas. Bom, isso vai ser uma coisa recorrente nas nossas questões, tá? 3. Atos administrativos normativos constituem fonte de direito administrativo corretíssimo. Quais são as fontes do direito administrativo? Principal, a lei, que aí tem a Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, e aí também temos a parte de as fontes secundárias, que aí seriam a jurisprudência, que ela não vinculante, porque aquela vinculante faz parte da fonte primária, mas temos jurisprudência, doutrina, costumes, né, e os princípios gerais de direito e os atos administrativos, que também são fontes do direito administrativo. Mas o fundamental é a lei. E aí, Constituição, lei ordinária, lei complementar, enfim. Tudo bem? Então, a resposta correta fica sendo a letra... Vamos aqui voltar para os slides. Letra B, né? Somente o 3 está correto. Vamos lá. Só para constar aqui, então, ó. No 1, o Brasil adotou um modelo de unidade de jurisdição, né? Que é o modelo inglês. Para ingressar no Poder Judiciário, não precisa haver prévio esgotamento da seara administrativa. E sempre é possível entrar no Poder Judiciário. 2. A administração, ó, no sentido subjetivo, também formal, orgânico, né? Refere-se a órgãos, agentes, entidades, pessoas jurídicas. Já no seu sentido objetivo funcional, ó, a administração pública refere-se às funções públicas exercidas pela administração pública, né? O poder de polícia, a intervenção do Estado na propriedade, os serviços públicos, a atividade de fomento, que são as atividades administrativas, ó. Nós temos 4 formas da administração pública prestar serviço. Ela pode fiscalizar, né? Exercer seu poder de polícia, ela pode intervir no Estado, né? Intervir na propriedade,
ela pode prestar serviços públicos e incentivar atividades privadas. É assim que a administração pública vai trabalhar, né? Nessas 4 vertentes: fiscalizar, intervir, prestar serviço e fomentar atividades. E, por fim, então, a resposta correta, o item 3, né? As fontes do direito administrativo, primária é a lei, secundária, doutrina, jurisprudência, né? Lei e jurisprudência vinculante, né? Né? O que for jurisprudência vinculante, né? No caso, a gente dá de exemplo a súmula vinculante. Essa acaba sendo uma fonte primária. O resto da jurisprudência, né? Ela entra em fonte secundária. E aí temos costumes, também princípios gerais de direito e atos administrativos. Tudo bem, pessoal? Resolvemos então aqui a nossa segunda questão. Vamos para a nossa questão 3, tá? Uma questão que foi cobrada para promotor de justiça substituto. Olha só, 2021, MPE, Ministério Público Estadual, Santa Catarina, MPE-SC. O que diz a questão? Acerca do tratamento conferido pela Constituição Federal de 88 à administração pública direta e indireta e aos seus agentes, julgue o item a seguir. A publicidade dos atos praticados pelo agente público, então a gente está falando de publicidade do agente público, no exercício de suas atribuições para fim de promoção individual, é vedada pela Constituição Federal em razão da natureza institucional da atuação administrativa do agente público. Então, promoção individual é vedada na publicidade? Responda aí que a gente já vai para a resposta, dá pause, qualquer coisa pausa o vídeo. É vedado, está certo o item. Bom, pessoal, o agente público, ele pode promover a publicidade do que faz, mas não para promoção individual. Ele tem que ele pode noticiar, ele pode falar a respeito, mas ele não pode fazer uma promoção individual dele. Essa promoção individual é vedada. Por quê? Porque a administração pública, ela atua com base no princípio da impessoalidade. Na Constituição Federal, artigo 37, nós temos ali o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Os atos têm que ser públicos. E, inclusive, podem haver publicidade, né? Divulgação, etc., mas sempre com impessoalidade. Não pode haver a promoção individual, certo? Vamos ver como é que fica nos slides aqui, ó. Então, o STF já se manifestou acerca da vedação da promoção dos agentes ou autoridades, conforme se extrai do julgado no recurso extraordinário 191.668, que diz: o caput e o parágrafo único, parágrafo 1º do 37 da Constituição Federal, impedem, ou seja, é vedado, que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançados e os partidos políticos a que pertençam. Então, ó, o rigor do dispositivo constitucional, que assegura o princípio da impessoalidade, vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo, de orientação social. E isso é incompatível com nome, símbolo, imagem, né, slogan, né, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. Então, pessoal, faz a obra ou faz determinada modificação, educa, informa a população, mas não vincula nome, título, partido político. Beleza? Só informa, só mostra os avanços que teve. Não faça a vinculação disso à promoção individual, que a Constituição veda esse tipo de publicidade. Beleza? Aí os nossos slides continuam aqui, né, com mais explicações. A possibilidade de vinculação do conteúdo com o partido a que pertença mancha o princípio da impessoalidade, né, e desnatura o caráter informativo. Então, vinculou, mancha o caráter educativo, informativo e de orientação. Tudo bem? Olha o que diz o parágrafo 1º do 37. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Tudo bem, pessoal? Então, o servidor público, a autoridade, o prefeito, né, o político, não
tem que fazer uma publicidade comedida. Não pode ser uma publicidade que vincule os feitos ao seu nome, ao seu partido político, tá? Sob pena de desvirtuamento do princípio da impessoalidade. Tudo bem? Então, aqui a gente falou de princípio, falou de publicidade, vários temas juntos aí, uma pergunta muito boa da CESP. Vamos agora para outra questão de auditor fiscal, também do Cefaz Ceará. Vamos ver a questão 4. Responda aí que a gente já vai dar a resposta, tá? Ou acompanhe no seu material. Então, ó, o Instituto da Convalidação dos Atos Administrativos é consequência natural do princípio da autotutela. Então, pessoal, ó, essa questão aqui, ela pode trazer dúvida para o candidato, porque a autotutela a gente falou lá, é para revogar e anular ato, tá? Revogar e anular. E para convalidar também. Analisando um ato, vendo ele legal, mas vendo a possibilidade de convalidar aquele ato, a administração pública pode fazê-lo. E sob esse mesmo princípio da autotutela. Porque ela reviu os atos, viu uma ilegalidade sanável, sanou o ato, então o ato foi convalidado, e isso decorrendo do princípio da autotutela. Então a convalidação é possível e é uma consequência do princípio da autotutela. Na hora de rever o ato, arrumou o ato, ele passa a ser legítimo, então ele é convalidado. Então a questão está certa, certíssima. Questão correta, o Instituto da Convalidação, né? Não só a anulação, não só a revogação, a convalidação também é consequência natural do princípio da autotutela. Tudo bem? Na sequência aqui, ó, a convalidação é a prerrogativa que a administração possui de corrigir vícios sanáveis nos atos administrativos que pratica. Pode-se afirmar que se trata de consequência natural do princípio da tutela, uma vez que, para a convalidação possa ser exercida, a administração precisa possuir poder de controle, né, sobre seus próprios atos e, assim, anular, revogar ou mesmo convalidar. Aí no ordenamento jurídico brasileiro, ó, o Instituto da Convalidação está no artigo 55 da Lei 9784, tá? Essa lei, ela regula o processo administrativo no âmbito federal. Então tá lá no artigo 55 a possibilidade de convalidação, tá? Né, que é aproveitar os atos administrativos com vícios superáveis. Então aproveita, né, ainda que for integral ou parcial. No entanto, a convalidação do ato administrativo deve observar os princípios fundamentais que regem a administração pública, devendo ser aplicado com ponderação após minucioso estudo de casos. Beleza? Então, assim a gente respondeu a nossa questão 4, convalidação também decorrente aí do princípio da autotutela. Vamos agora para a questão 5, uma questão de escrivão de polícia do Distrito Federal, PCDF, concurso top de polícia, top mesmo, né? Aqui é a prova de escrivão, tá? Então, eu já vou ler, já vou responder. Então, você, né, a hora que entrar no slide, ó, pausa o vídeo e responde, ou então acompanhe no seu material de apoio. Questão 5 de 2021 da PCDF, prova de escrivão, tá? Com base no disposto da Constituição Federal de 88, julgue o item seguinte. Então, o que diz o item seguinte, ó? Em processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado configura desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, ó, em processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado configura desrespeito ao contraditório e ampla defesa? Então, olha, pessoal, essa aqui é uma questão também que pode te confundir. Por quê? No artigo 5º da Constituição Federal, tem lá um dos princípios processuais, o contraditório e ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa, que faz parte aí do devido processo legal, ele necessita
necessita que a parte seja, principalmente no âmbito criminal, né, defendida por advogado. Tá? Na parte civil, se ela não tiver um advogado e eventualmente precisar, etc., pode ser convocado um advogado para ela. Mas no âmbito administrativo, precisa desse advogado? A administração pública entende que não precisa desse advogado. O processo administrativo pode se desenrolar, né? Eventual denúncia, eventual apuração, sindicância, né? Faz a sindicância, identifica a autoria, né? Ou tem indícios de autoria, entra para o processo administrativo, faz ali a instrução do processo administrativo, chega-se à autoria, chega-se às consequências do ato do servidor, do ato no sentido do que ele fez, né? Dos fatos, né? Declinados ali pelo servidor, e ele é possível até sofrer demissão, mesmo sem defesa técnica de advogado, tá? O processo pode se desenrolar, o processo administrativo pode se desenrolar inteiramente sem advogado de defesa do servidor acusado ali, do servidor que está sendo processado, que está sendo processado. Então, o item está errado. A falta não configura desrespeito. Não configura. Então tá errado. Súmula vinculante 5, tá? O STF, então, decidiu que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, é uma questão, ó, que tirou o texto da súmula vinculante. Então, essa questão 5 que a gente acabou de responder, ela extraiu da súmula vinculante o seu questionamento. Então, olha só como que o direito administrativo é amplo. A gente sai lá da Constituição, depois entra numa súmula do STF, depois entra num julgado do STF, que se você tiver um raciocínio, acompanhar ali as decisões, você consegue responder, né? Se você acompanha o julgado, lê informativo, você responde na lata, certinho, né? Você aprofunda o estudo, você consegue melhorar o acerto de questões, mas também nós temos questões doutrinárias, principiológicas, certo? De conceito. Então, essa parte inicial, ela é bem, digamos assim, você tem perguntas extraídas de muitas áreas diferentes, né? Temos perguntas de súmula, temos perguntas de lei seca, temos perguntas de Constituição, de doutrina, beleza? Isso torna o direito administrativo uma das matérias, assim, mais difíceis, porque você não tem um código, né? Você tem muitas legislações e muitas doutrinas e muitas decisões de tribunais. Então, é uma matéria difícil de você estudar. É difícil de você estudar. Mas a gente vai trazendo aqui as orientações, né? A gente já falou do artigo 5º da Constituição, já falou do artigo 37 da Constituição, já falou de ler algumas leis. E aí você vai se acostumando com o que a banca pede, como a banca pede e melhorando o seu aproveitamento. Beleza? Vamos então agora para a questão 6. Também de promotor de justiça, agora do Ministério Público Estadual do Amapá, MPEAP. Com relação aos princípios da administração pública, assinale a opção correta. Letra A. Em observância à autonomia da vontade, respeitada a prevalência do interesse público, os acordos entre particulares e a administração pública afastam a incidência das normas de direito público. Olha, pessoal, eu já vou lendo as alternativas e já vou respondendo, tá? Então, se você não respondeu a questão, leia a questão, pause ela, responda ou acompanhe aí. Se você já respondeu, acompanhe aí com o seu material. Então, a letra A, pessoal, em observância à autonomia da vontade respeitada a prevalência do interesse público, os acordos entre particulares e a administração pública afastam o direito público, as normas de direito público? Claro que não. A administração pública, pessoal, ela é regida
pela supremacia do interesse público e indisponibilidade do bem público. Então, não é possível um acordo entre particulares afastar a incidência de normas de direito público. As normas de direito público, elas têm aplicação obrigatória. São normas cogentes. A administração pública é obrigada a observar. E o cidadão, ele não pode contrariar. Né? O cidadão, ele tem a liberdade no seguinte sentido, ele pode fazer tudo o que aquela norma não proíbe. Já o administrador, a administração pública, ele tem que fazer ele anda naquele trilho que a norma permite que ele ande, tá? Então, se a liberdade do cidadão é não fazer o que a lei proíbe, a liberdade da administração pública está dentro de uma caixa que é o que é a autonomia que ele pode tomar, né? Ou jurisdição, ou competência, ou atribuições, é naquela caixinha que ele atua, tá? Já o cidadão, ele tem a liberdade, ele pode fazer, ele só não pode entrar no que a lei proíbe. E desrespeitar normas de direito público é proibido. Tem que respeitar as normas de direito público. Né? O cidadão tem que respeitar as normas de direito público. E a administração pública tem que cumpri-las. Tudo bem? Então, letra A está equivocada. Letra B. Na doutrina, prevalece o entendimento de que a falta de publicação dos atos administrativos não impede que eles adquiram eficácia, embora o agente público responsável por essa omissão possa responder por atos de improbidade administrativa. Olha, pessoal, aqui é o contrário, né? A falta de publicação de atos administrativos impedem que ele adquira eficácia. Por exemplo, decisão judicial ou decisão num processo administrativo, para que ela surta efeito, ela tem que ser publicada. Porque senão é uma norma inquisitória, é uma decisão inquisitória, em que ninguém soube o que está acontecendo. Então, para uma sentença valer, poder ser aplicada, ela deve ser publicada. Inclusive, a publicidade é a regra dos atos administrativos. Seja ela uma decisão judicial, que é um ato administrativo, seja ela uma decisão de um administrador, uma decisão num processo administrativo, certo? Uma lei. O Congresso Nacional tem a competência de fazer leis no âmbito ali da Constituição Federal, que dá, né, dá ali uma série de competências legislativas para o Congresso Nacional. Mas para que uma lei passe a valer, ela tem que ser publicada. Essa é a regra, tá? Então, o item aqui está errado, né? A falta de publicação não impede? A falta de publicação impede que os atos adquiram eficácia. Letra C. O princípio da eficiência foi introduzido na Constituição Federal de 88 como parte do esforço para a reforma gerencial. Exatamente, o princípio da eficiência não estava ali no artigo 37 da Constituição originariamente. Tudo bem? Ele não estava. Ele é um princípio que veio depois, mas é um princípio explícito, porque está no artigo 37 da Constituição Federal e faz parte, entrou ali no contexto da reforma gerencial da administração pública, em que toma a administração pública como, né, uma administração que necessita de gestão gerencial, com foco em resultados, né, em métricas. Aí passou a ter uma avaliação mais rigorosa de servidor, até possibilidade de demissão ali no estágio probatório ou durante a carreira funcional. Enfim, foram introduzidas várias técnicas, várias leis, inclusive, que tornaram a administração pública mais séria e mais produtiva, inclusive. Tudo bem? E o princípio da eficiência vem exatamente nisso. Tornar a administração pública mais eficiente precisa de algumas novidades e, inclusive, um princípio constitucional foi aumentado ali no rol do artigo 37.
Aí agora a letra D e E estão erradas, né? Vamos ver os erros dela. Letra D. O princípio da impessoalidade não impede que um agente público eleito insira em propaganda oficial da administração pública o slogan de sua candidatura ou do seu partido, porquanto esses dizeres se referem ao projeto político vencedor das eleições. O princípio da impessoalidade impede a propaganda oficial. Lembrando que promoção individual não pode fazer parte de campanhas de publicidade da administração pública. Tudo bem? Então, o princípio da publicidade impede. E letra E, a moralidade administrativa não se distingue da moralidade comum, porquanto a sua preocupação central é a distinção entre o bem e o mal. Olha, pessoal, a moralidade administrativa se distingue da moralidade comum. Tudo bem, pessoal? Só passando aqui agora os slides com as respostas, tá? Já finalizando a nossa aula. Então, ó, na letra A, os acordos da administração pública com os administração regidos por normas de ordem pública e relação de superioridade, isso está errado, as normas de ordem pública realmente têm que ser cumpridas. Então, na letra B, a doutrina afirma que a publicação é condição de eficácia dos atos administrativos, né? Então, em regra, o princípio da publicidade deve ser publicado os atos, né? O princípio da eficiência foi introduzido na Constituição Federal, no governo FHC, foi na emenda constitucional 19 de 98. Antes da emenda constitucional 19 não tinha o princípio da eficiência no artigo 37, tá? Depois passou até ali o princípio da eficiência. Conforme o artigo 37 da Constituição, os nomes e símbolos que constarão de obras públicas deverão ter caráter educacional, é vedada a promoção pessoal. E a moralidade administrativa é diferente da comum. A moralidade comum é composta de bem e de mal. A moralidade administrativa é composta de probidade, boa-fé, boa administração. Tudo bem? Então, a moralidade administrativa, quando a gente fala limpe, legalidade, obedecer à lei. Impessoalidade, não fazer promoção individual, não fazer escolhas por conta de família, né? Sempre se pautar pela impessoalidade. Aí você tem moralidade. A moralidade é essa probidade, boa-fé, boa administração. Essa é a moralidade administrativa. Tudo bem? A publicidade e a eficiência. Então, tornar públicos os atos administrativos e eficiência, com produtividade, com economia de recursos, otimização de resultados. É assim que a administração pública deve se comportar no âmbito desses princípios da administração pública, beleza? Bom, pessoal, uma questão muito legal, muito boa, abordou vários temas aí. As questões de promotoria, de magistratura, geralmente elas têm esse caráter de mexer com várias áreas aí do direito administrativo. Muito boa questão, muito bem formulada. Beleza? Bom, aqui a gente encerra a nossa primeira parte, então, desses conceitos. Nós vamos continuar, então, respondendo questões na sequência sobre conceitos, princípios, regime jurídico administrativo. Tudo bem, pessoal? Então, continue conosco aí. Até a próxima aula.